Meu nome é Dionísio Alves da Silva Neto, eu sou acadêmico de Estatística na Universidade Federal do Pará e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto intitulado Teoria de Resposta ao Item e Testes Adaptativos Computadorizados em Ambientes Coletivos, diferenciado pelo professor Dr. Wellington Ribeiro Tavares. Aqui estão os tópicos da minha apresentação, que incluem a introdução, os objetivos, a metodologia, resultados de discussão, conclusão e referências. A teoria de resposta ao item, chamada de TRI, ela reúne um conjunto de metodologias voltadas a tratar variáveis latentes. Variáveis latentes são variáveis que a gente não consegue acessar diretamente, como a proficiência, a habilidade do indivíduo em certa área do conhecimento. Basicamente, a TRI opera com a probabilidade do indivíduo acertar ao item, dado o seu traço latente. E com isso a gente ganha grande poder de interpretação e comparação na área educacional. Por isso, a TRI está consolidada em exames como o Enem, o Enseja, a Provinha Brasil, a Provinha São Paulo e etc. Um teste adaptativo computadorizado ou teste adaptativo informatizado é uma inovação nos estudos da TRI, ao propor testes personalizados para cada indivíduo. Agora, iremos tratar de um processo estocástico, onde cada indivíduo receberá um conjunto de itens diferente entre os seus demais, e o mesmo indivíduo, a cada nova situação, pode receber um novo conjunto de itens. Por isso, o teste adaptativo, através do método de acerto e erro do indivíduo ao longo do exame, gera um processo de estimação acurado para a habilidade. Então, a gente tem um esquema de um algoritmo de um teste adaptativo computadorizado. Então, a fase inicial ela é basicamente conhecida como uma fase de aquecimento, onde a gente não tem um conhecimento a priori da habilidade do candidato, então a gente necessita fazer uma estimação provisória. Então, a gente oferece o primeiro item da base de dados, ele assimila os padrões de respostas, e então a gente faz uma nova estimação da sua habilidade. Esse processo interativo, destacado no retângulo azul claro, ele é repetido até atingir o nosso critério de parada, para então encerrar o teste e oferecer a nota com a última estimação da habilidade feita. Para esse projeto, a gente utilizou o caderno rosa da prova de Ciências Humanas do Enem 2019. Como a gente não teve acesso aos parâmetros dos itens da nossa base de dados, a gente fez uma estimação utilizando o pacote MIST da linguagem R para estimar os parâmetros de discriminação, dificuldade e acerto casual para cada item. Posteriormente, usando o método expected a posteriori, estimamos as habilidades para todos os respondentes. Isso foi feito para exemplificar a estimação convencional adotada no Exame Nacional do Ensino Médio. Para a construção do teste adaptativo computadorizado, a gente começou na fase inicial, que é conhecida também como aquecimento, a seleção de 5 itens de dificuldade média para então realizar a estimação provisória da habilidade do indivíduo. Tanto na fase provisória quanto na fase interativa do processo, o método adotado foi também o expected a posteriori, por se tratar de um estimador robusto para diferentes comprimentos de testes adaptativos. Para a seleção do próximo item, utilizamos o método da máxima informação de Fisher. Na TRI, a gente sabe que cada item tem a sua função de informação. Dado esse conhecimento e a estimação atual da habilidade do indivíduo, a gente procura na nossa base de dados o item que tem maior acurácia na predição da nossa habilidade atual. Por fim, para encerrar o teste, utilizamos o erro padrão como critério de parada, especificamente 2 valores, 0,3 e 0,35. Esses 2 valores foram adotados para estudar o como a confiabilidade da nossa estimativa interfere na construção do nosso teste adaptativo. Vale ressaltar também que, mesmo as habilidades sendo equiprecisas, não teremos o mesmo comprimento de testes adaptativos para todos os respondentes da base de dados. Iniciamos nossos resultados com o mapa de desempenho, que é uma importante ferramenta na interpretação do padrão de acerto e erro do indivíduo ao longo do teste adaptativo.
Na figura 1, a gente pode perceber que o indivíduo ele acerta os 5 primeiros itens e, a partir de então, o seu padrão de acerto e erro circunda o nosso gabarito, que seria a estimação convencional da teoria de resposta ao item. Então, a gente consegue perceber nessa imagem que o processo do teste adaptativo consegue convergir para a estimação convencional da TRI utilizando apenas 15 itens. Na segunda imagem, agora utilizando o teste adaptativo com erro padrão igual a 0,35, a gente também consegue perceber um comportamento similar, onde dividiria 7 os 5 primeiros itens, porém seu padrão de resposta muda. No entanto, a gente consegue perceber também que o processo converge para a estimação convencional da TRI, só que agora utilizando apenas 13 itens. Estudo do erro padrão como critério de parada, para o nosso primeiro teste adaptativo, com o erro padrão igual a 0,30 como critério de parada, a gente percebe que à medida que o indivíduo responde a mais itens, a gente aumenta a nossa confiabilidade durante o processo, pelo decaimento do erro padrão a cada novo item respondido. Então, a gente consegue perceber que no nosso primeiro teste adaptativo, a gente necessitou de 15 itens para ter um erro padrão igual ou menor que 0,30. No nosso segundo teste adaptativo, agora com o erro padrão igual a 0,35, a gente também percebe um comportamento similar, onde a cada novo item respondido, menor é o erro padrão da estimativa. Só que agora, utilizando 13 itens, a gente consegue alcançar um valor menor ou igual a 0,35. Na comparação entre os métodos de estimação, a gente consegue perceber que a estimação convencional da TRI gerou uma habilidade de torno de 691, com destaque para o nosso primeiro teste adaptativo, com o padrão igual a 0,30, que gera uma habilidade bastante próxima, apenas utilizando 15 itens. O nosso segundo teste adaptativo também consegue chegar bastante próximo, agora utilizando 13 itens. Nessa fase do projeto, a gente necessitou utilizar uma nova base de itens. Agora, com 1.500 itens e 10.000 respondentes, geraremos múltiplos testes adaptativos. Esse novo padrão necessitou ser adotado, pois para gerar vários testes adaptativos, necessitamos de uma vasta base de itens. Portanto, como a gente pode perceber na minha figura do lado esquerdo, com o teste adaptativo com eu padrão igual a 0,30, a gente consegue perceber que os testes encerram com um valor em torno de 20 itens. Também na figura direita, agora utilizando o erro padrão igual a 0,35, percebemos também que poucos itens foram utilizados, em torno de 15 itens. Isso mostra que os testes adaptativos conseguem reduzir em 50% ou mais o cumprimento de exames comuns, como o do Enem, do ESEJA e etc. As conclusões do projeto mostram que, assim como a TRI revolucionou o modo de trabalhar a educação brasileira, os testes adaptativos computadorizados são uma nova proposta, proporcionando um processo menos desgastante e oneroso, tanto para os estudantes quanto os centros de aplicação. Em segundo plano, a gente percebeu que mexer no erro padrão como critério de parada interfere no cumprimento do teste. O nosso primeiro teste adaptativo, com erro padrão igual a 0,30, teve um teste adaptativo com 15 itens. Já o segundo, com o erro padrão igual a 0,35, teve um teste adaptativo com 13 itens. E por último, no ambiente coletivo, com 10.000 respondentes, a gente conseguiu comprovar que os testes adaptativos oferecem a proposta de reduzir em 50% ou mais o cumprimento de testes convencionais, como o Enem, que utiliza 45 itens. Aqui estão as referências utilizadas durante esse projeto. E eu gostaria de agradecer ao FPA e à FAPESPA pelo auxílio financeiro durante a minha pesquisa, ao Instituto de Ciências Exatas e Naturais da UFPA pelo suporte computacional e à PROEX e à PROPESP por fazer a minha pesquisa ir além da universidade. Muito obrigado.